Olá pessoal, Luciano Matias, e agora nosso canal aqui do YouTube passa a se chamar Liberdade em Cripto, IA e Web3, unificando com a nossa newsletter, já conta com quase 15 mil assinantes. Se você tem acompanhado o mundo cripto esse ano, provavelmente deve ter ouvido falar de um ETF de Bitcoin à vista. BlackRock, que tem mais de 9 trilhões de dólares sob sua custódia, Bitwise, WisdomTree, Fidelity Assets, Valkyrie Investments, ARK Invest, Invesco Galaxy e VanEck são as empresas que aplicaram para ter um ETF de Bitcoin esse ano. Mas o que isso quer dizer para o mercado e como um ETF de Bitcoin à vista pode afetar o mercado cripto? Eu vou te contar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e vamos lá! Bom, gente, mas antes de falar sobre o panorama atual dos ETFs, eu queria contar uma história. É difícil imaginar que a queda da Bolsa de Valores na Black Monday, conhecida como Segunda-feira Negra, representou para os investidores. Em 19 de outubro de 1987, as ações dos Estados Unidos sofreram a maior liquidação da história, com o índice Dow Jones caindo quase 23% em um único dia. As perdas mundiais foram estimadas, na época, nos anos 80, em 1,71 trilhão de dólares. A gravidade desse crash despertou receios de uma instabilidade econômica prolongada ou até mesmo uma reprise da Grande Depressão que os Estados Unidos sofreu depois da queda de 29. Curiosamente, a causa exata desse crash não era conhecida. Jornalistas mencionaram uma mudança tributária proposta na semana anterior e o agravamento de uma crise macroeconômica mundial, mas isso era apenas especulação. Na verdade, a Segunda-feira Negra foi um evento de liquidação, de venda. As vendas foram completamente desordenadas por causa do seguro de carteira que eles tinham na época e que desencadeou uma onda de vendas programada. Uma avalanche de ordens para vender centenas de ações simultaneamente sobrecarregou a capacidade da bolsa de processá-las e aí, crash, quebra. Após esse acontecimento, a SEC, a CVM dos Estados Unidos, pediu uma solução para tornar as vendas programadas menos caóticas e os mercados de ações mais resilientes. Em resposta a tudo isso, Nathan Most, um empreendedor da época, inventou o ETF, um Exchange Traded Fund. Mas antes de voltar no Nathan Most, uma outra teoria que existe também é que a origem do ETF remonta aos ourives do século 17. Em vez de ficar transportando barras de ouro por aí, as pessoas usavam recibos de ouro armazenado no depósito. Então, se você tinha uma quantidade de ouro, depositava ele em um lugar e caminhava com recibo que provava que você tinha aquilo. Nathan Most conhecia esse conceito de recibos de sua experiência com futuros de óleo vegetal na Bolsa de Valores do Pacífico. Você não quer ficar movendo a mercadoria o tempo todo, então mantém em um lugar e simplesmente transfere o recibo do armazém. Nos mercados de commodity, esses recibos de armazém são prova de propriedade de uma commodity que está lá armazenada. Então, por exemplo, quando um vendedor de um contrato futuro faz a entrega, é o recibo de armazém que é transferido. A mercadoria fica no mesmo lugar, permanece no imóvel do armazém. Mas o detentor do recibo é a pessoa que a partir daí então pode retirar essa mercadoria. A ideia de Most era que as ações também poderiam ser mantidas em um armazém, enquanto reivindicações ou recibos de uma cesta específica de ações poderiam ser negociados ali livremente. Podemos dizer que os ETFs são basicamente recibos de armazém negociáveis. Foi uma ideia simples, mas revolucionária. Não só tornou os mercados menos propensos a esses crashes inexplicáveis, mas também democratizou muito mais a negociação de ativos. Investidores de varejo agora podiam negociar um fundo mútuo ao preço do fechamento do mercado, uma vez ao dia, assim como os profissionais, ou seja, ampliou em muito quem poderia investir em ações na época. Os ETFs transformaram ativos que antes eram pouco negociados, como o ouro, por exemplo, em investimentos convencionais, acessíveis a todos, a qualquer pessoa, e obviamente muito mais negociados. Mas a revolução dos ETFs não foi um sucesso assim imediato. Apesar da ideia original vir dos reguladores em resposta ao crash de 87, demorou 5 anos de lobby para que os reguladores aprovassem o primeiro ETF, chamado Spiders, ou SPY, seria um ETF do Spider-Man. O ETF Spiders negociou 1 milhão de ações no seu primeiro dia de
negociação em janeiro de 1993. Meses depois, com o volume diário caindo para menos de 20 mil ações, os ETFs pareciam um fracasso, um experimento ali que não deu certo. Mas o SPY, aos poucos, foi ganhando popularidade e provocando uma migração em massa de fundos para ETFs. Os ativos sob gestão do SPY passaram de 1 bilhão de dólares em 1996 para 12 bilhões de dólares em 1998, 100 bilhões em 2007 e quase 400 bilhões de dólares atualmente. Hoje o SPY, esse ETF, o SPDRs, é o título mais negociado do mundo, com cerca de 30 bilhões em ações negociadas diariamente, totalizando cerca de 7,5 trilhões de dólares de volume anual. Existem ETFs para diversas coisas atualmente, mas o SPY se manteve como o maior do mundo, exceto por um dia em 2011, quando ele foi brevemente superado pelo ETF de ouro, o GLD. E basicamente é isso que um ETF de Bitcoin, colocado em um mercado tradicional, pode desafiar: o reinado do SPY. Os efeitos de um ETF de Bitcoin como investimento convencional, obviamente, deverão ser menores dos que foram para o ouro na época, porque o criptoativo já está ali meio caminho andado. O Bitcoin já está disponível nas corretoras, no Brasil, você pode comprar cripto já com algumas empresas, como o Nubank, etc e tal. Mas o ETF à vista seria muito significativo. Por quê? Porque o valor do Bitcoin, assim como do ouro, depende de o quanto as pessoas acreditam nele. Ou seja, qualquer coisa que faça o preço do Bitcoin subir também aumenta o seu valor. E ao tornar o Bitcoin mais acessível, ele não só tornaria mais caro, mas também mais valioso. Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin, tinha ambições maiores, é claro, como substituir todo o sistema financeiro pelo Bitcoin. Por exemplo, por que negociar recibos de armazém por um cesto de ações, quando você pode colocar essas ações em um contrato inteligente e negociar isso diretamente sem a necessidade do armazém? Colocar ações em contratos inteligentes parece ser uma solução ainda melhor para os problemas levantados por esse crash de 1987 que deu origem aos ETFs. E isso se chama DeFi, ou Decentralized Finance, as finanças descentralizadas. No entanto, para o Bitcoin chegar mais próximo desses objetivos, pode ser necessário um impulso do sistema financeiro tradicional. A aprovação do ETF de Bitcoin hoje poderia adicionar por volta de 1 trilhão de dólares à capitalização do mercado cripto. Isso sugere que para cada $1 de dinheiro novo que entra no mercado de Bitcoin, a capitalização de mercado pode aumentar entre 3 e 5 dólares. É muita coisa, gente. E saiu numa matéria recente que a Valkyrie Investments, através do seu diretor de investimentos, Steven McClurg, expressou um otimismo quanto à aprovação de um ETF de Bitcoin nas próximas semanas, do momento em que eu gravo esse vídeo. A empresa, que também está na corrida para lançar um dos primeiros ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, está aguardando uma segunda rodada de comentários da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. E segundo o McClurg, diretor da Valkyrie, a discussão é considerada uma fase decisiva antes da aprovação final. E também na semana anterior da gravação desse vídeo, a BlackRock, a maior empresa de gestão de ativos do mundo com quase 10 trilhões de dólares em custódia, aplicou para um ETF de Ether chamado iShares Ethereum Trusts em Delaware, nos Estados Unidos. Recentemente, a Hashdex, empresa brasileira, também fez uma aplicação que chamou atenção no mercado global para um ETF de Bitcoin à vista. Parece que realmente o touro está de volta e a viabilidade desses ETFs está impulsionando cada vez mais o mercado. É hora de ficar atento e aproveitar as oportunidades. E para isso, assine a nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3. O link está aqui na descrição do canal. E como já diria Howard Marks, quando a maioria das pessoas pensa no futuro, ignora que o futuro é uma distribuição de possibilidades. Obrigado, pessoal, e até a próxima.